Os jornais ingleses estão impressionados com as grandes atuações que andam tendo tanto o Estevão, menino Estevão, quanto o João Pedro, que recentemente saiu do Brighton e foi pro Chelsea e já encaixou como uma luva. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre como tem sido o desempenho deles nos últimos jogos, inclusive no jogo de ontem, João Pedro cravou novamente, é o 9 da seleção brasileira, não sei se vai ser titular, mas provavelmente vai ser um dos grandes jogadores do Brasil nessa Copa do Mundo. E também no final do vídeo vou falar o que tem falado os jornais ingleses, um famoso jornal inglês, para quem não conhece, o jornal chamado The Sun, noticiou, botou eles na capa no dia de hoje, por conta da grande atuação que eles tiveram no jogo de ontem, embora o Chelsea não ganhou, né, ficou de 2-2 contra o Leeds, mas o João Pedro cravou de novo, e ele tem cravado gol atrás de gol. Mas antes, vou te convidar para você se inscrever no nosso canal, a gente está com a meta de chegar em 300 inscritos, e se você curte notícias diariamente sobre futebol europeu, futebol brasileiro, gosto de falar também sobre como os brasileiros estão desempenhando nas grandes ligas. Se você olhar um dos últimos vídeos do nosso canal, foi falando sobre o grandíssimo desempenho do Ryan, que mais uma vez cravou também na rodada de ontem da Premier League, beleza? Então, bora lá, e caso curta, deixa o like que vai me ajudar bastante, fechou? Então bora lá. João Pedro tem sido o principal atacante da Premier League. E isso não sou eu quem está dizendo, são os jornais ingleses, e como eu mencionei anteriormente no vídeo, o The Sun noticiou e fez comparações com outros centroavantes que está jogando pela Premier League, e falou, eu vou abrir aspas daqui a pouco, mas falou que ele tem potencial para ser um dos maiores atacantes do futebol mundial, não da história obviamente, mas em relação à projeção, beleza? E também tem sido falado bastante do menino Estevão, o Estevão que tem alternado entre titularidade e reserva, inclusive na época do Enzo Maresca, que foi o primeiro treinador que ele teve, o treinador que foi campeão da Copa do Mundo de clubes, o Enzo Maresca, ele estava alternando bastante, e isso estava me deixando relativamente incomodado, porque às vezes o Estevão tinha um desempenho absurdo, né, jogava demais, e ele era sacado no jogo seguinte, era reserva, e às vezes entrava faltando 5 minutos, 10 minutos, e extremamente desagradável. E aí com o novo técnico, né, o técnico veio até do time da franquia do Chelsea lá na França, tem dado muita moral para ele, tanto pro Estevão quanto pro João Pedro. Do João Pedro já se sabe que ele é titular absoluto, agora o Estevão tá cavando a vaguinha aí, e o The Sun também abriu uma aspas, que eu vou ler aqui, também faço questão de ler daqui a pouquinho, para falar só sobre a atuação do Estevão e como ele tem sido visto na Premier League, né, pelos próprios torcedores do Chelsea. Inclusive o Estevão, ele já tem música, a torcida do Chelsea já criou uma música para falar só dele, né, uma grande homenagem. Ele é um dos jogadores, ele talvez seja o jogador mais querido do elenco do Chelsea, a mágica, né, a magia que ele tem jogando bola, a forma como ele passa muito fácil pelos marcadores. O jornal mencionou a questão da fragilidade dele, principalmente por conta do físico que ele tem, mas que isso não diminui em nada o grande potencial que ele vem mostrando na Premier League. Vou começar aqui falando sobre o que foi falado, e eu vou ler aqui rapidinho o que foi falado sobre João Pedro, e a gente vai entender juntos o que os jornais ingleses estão falando sobre um dos nossos principais jogadores. Eles mencionam, né, o Ekitike Gyökeres. Não, João Pedro é o melhor atacante da Premier League, pois é um atacante completo. Fecha aspas, né? Foi isso que o The Sun falou do João Pedro, e ao longo, né, da reportagem fala que ele tem potencial para ser um dos grandes atacantes da Premier League. Obviamente que é difícil, né, ele barrar o Erling Haaland de número de gols, mas no quesito jogador de futebol, né, na sua completude, velocidade, ataque ao espaço, construção de jogo fora da área. Para quem não se lembra, na época que o João Pedro jogava no Brighton, ele jogava inclusive atrás no centroavante. Ele não era o centroavante de referência na área, ele ajudava ali na construção, vez ou outra aparecia como homem surpresa, atacava o espaço, conseguia até jogar de ponta. Tem até um golaço que ele já fez jogando pelo Brighton ali, pela ponta esquerda, driblando ali pela ponta, driblou 2 jogadores e botou a bola no ângulo. Enfim, João Pedro segue impressionando na Inglaterra, e na minha humilde opinião, é um dos nomes certos para essa Copa do Mundo. Ele vai ser convocado junto com o Matheus Cunha, e tem uma terceira vaga, linha aberta, a gente não sabe quem vai ocupar essa vaga. Vai ser o Endrick, vai ser o Igor Thiago, vai ser o Igor Jesus, o Pedro, que tem ficado bem para trás nessa disputa, principalmente por conta das lesões. Caio Jorge já foi testado, Vitor Roque já foi testado, enfim. E eu quero agora abrir aspas porque foi falado sobre o menino Estevão, né? O jornal também mencionou, né, citou eles como uma dupla, também mencionou a situação do Estevão, falando, abre aspas, né, é o melhor ponta do Chelsea, e quanto mais jogar, melhor vai ficar. Eles destacaram também a questão da fragilidade do Estevão, né, a questão do porte físico, mas eu tenho essa mesma opinião. Quem acompanha mais de perto os jogos do Chelsea percebe que o Pedro Neto ainda é mais valorizado ali na ponta, embora o Pedro Neto jogue deslocado, jogue pelo lado esquerdo ali, sendo destro, né, e às vezes ele joga pelo lado direito,
direito cortando para a esquerda. Então, eu na minha concepção, o Estevão joga muito mais bola do que o Pedro Neto e me irrita, às vezes, ver o Estevão sendo preterido em relação ao Pedro Neto. Aí a gente vai ver as outras opções, tem Garnacho também, que também não tem jogado absolutamente nada, é até estressante ver ele jogar. Aí tem o Cole Palmer, né, que joga mais centralizado, não é um concorrente direto ali pro Estevão, mas faz uma trinca ali muito promissora, tanto ele quanto o Estevão, quanto o João Pedro, né? O Chelsea tem um time muito jovem, muito novo, e pode entregar bastante no futuro, né? E se você curte esse tipo de conteúdo, vou te convidar para se inscrever e deixar o like, beleza? Que todo dia a gente tem vídeo nesse estilo, beleza? Se gostou, se inscreve, tamo junto, valeu!